Fala pessoal da DYDX, como prometido, sempre tentando trazer uma pessoa interessante do mercado. E hoje eu trouxe o Deni Torres. Como é que você tá, Deni? Ô, bicho, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar aqui desse projeto aqui, ainda mais a de YDX, agora que está com esse momento agora, né, abrindo os olhos das pessoas que querem fazer investimento em criptomoedas e não cair em corretoras centralizadas. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Show, empolgado aqui, já era um papo que a gente estava tentando planejar aí para acontecer, mas agora finalmente aconteceu. E eu conheço seu trabalho, conheço seu canal, vejo seus vídeos, sou inscrito. Mas pode ser que o pessoal que esteja assistindo a primeira vez não conheça um pouco de você. Então, acho que é a oportunidade de, se você puder contar um pouquinho da sua história, o que você fala no seu canal e os projetos atuais que você está tocando. Beleza, então fazendo aqui um resumo rápido, é, eu sou arquiteto de formação e trabalhava aqui numa cidade a 3 horas do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Macaé, é a cidade do petróleo, né? A sede da Petrobras aqui, vamos dizer assim, a capital nacional do petróleo, Macaé. E eu trabalhava dentro da Petrobras como arquiteto mais do que 15 anos. Mas eu sempre fui muito curioso para essa parte de tecnologia, e desde quando o Bitcoin surgiu, né? Não vou dizer 2008, 2009, mas 2010, 2011, 2012, eu já inventava de colocar aqueles computadorzinho velho que eu tinha para poder experimentar a mineração de Bitcoin. Mas na época o problema não era a questão de energia. Na época, quem é da época aí vai lembrar que o problema era o pulso de telefonia. Quem Ah, não tinha telefone banda larga tinha o problema de ficar com o computador ligado na internet diretamente, né? Então, eu fiz umas minerações experimentais e, enfim. Com o passar dos anos, eu fui realmente aprendendo mais sobre Bitcoin e tal, mas eu nunca consegui mergulhar nesse mundo de criptomoedas. Foi quando veio, em 2016, aconteceu o problema de Lava Jato. E aí muitas empresas contratadas que estavam trabalhando para a Petrobras, elas tiveram seus contratos reincididos e eu fazia parte de um desses contratos e eu e minha esposa nós perdemos o emprego em 2016. Para a gente não ficar assim em uma cidade aqui que o custo de vida era mais alto, voltamos para a Bahia, que nós nascemos na Bahia, né, ficar perto dos familiares. E lá eu tentei arranjar emprego e por situação muito difícil, não consegui arranjar emprego, nem eu nem minha esposa. Foi quando me veio a ideia, cara, se eu montasse uma rig de mineração, será que esse negócio vai dar um dinheiro? E não existiam canais no YouTube, assim, em português, para que pudesse mostrar se valia ou se não valia. Então fui na doida. Comprei umas peças, montei a rig, dava errado, o negócio travava, não funcionava direitinho. E depois que eu montei a primeira rig no primeiro mês, caiu um dinheirão lá na conta. Eu falei, cara, não é possível. Com essa máquina aqui vai dar esse dinheiro. E aí eu fui, peguei o resto de todo, fiz o famoso all-in, peguei o resto do meu dinheiro de rescisão e construí um quartinho de mineração, como se fosse um quartinho de servidor de, de internet. E foi ali que eu comecei a gravar meus primeiros vídeos como quartinho de mineração. E aí o canal do YouTube, com as pessoas começaram a ficar assim, interessadas naquele negócio. Pô, como é esse negócio de mineração de criptomoedas? Mas em 2018, 2019, nós entramos, né, no momento de valorização de criptomoedas muito baixa. Então, a rentabilidade de mineração ela caiu a ficar abaixo do custo energético. Então, foi quando eu desmontei o quartinho. E em 2020, quando a rentabilidade começou a voltar, e aí eu resolvi voltar a me mergulhar nesse mundo de mineração, mas agora com muito mais experiência, e comecei a fazer conteúdo justamente que estava faltando na internet, conteúdo ensinando as pessoas como deveriam fazer e como não deveriam fazer. E é isso aí. O meu canal é o maior em número de inscritos do Brasil no assunto de mineração de criptomoedas. E acho que o pessoal está gostando aí do conteúdo, Pô, de cento uma e forma oitenta mil geral. inscritos é muita coisa, mais que gostando, né? Certo, é isso aí, Deni. É sempre um prazer aí
tá vendo o seu conteúdo. Bom, mas eu vou fazer uma pergunta que você acha que você deve meio estar cansado de responder, né? Acho que Vamos lá. todo mundo deve perguntar para você, enfim. 2023, compensa ainda minerar Bitcoin, mas não falando da questão ideológica, né? Porque o cara que vai pelo Bitcoin na questão ideológica sempre vai compensar, né? Mas Aham. estritamente financeiro, compensa 2023 ainda? Vamos lá. Para a maioria da galera aqui que mora no Brasil e montaram as suas rigs de mineração, a gente não minera Bitcoin, porque o Bitcoin ele já passou na dificuldade de rede que não é possível mais com máquinas comuns, né? Placas de vídeo, por mais poderosa que ela seja, você não consegue minerar Bitcoin. Então a gente minera criptomoedas alternativas. Algumas pessoas elas têm assim a vontade e entram em contato comigo para eu dar consultoria, porque eles querem comprar máquinas de mineração de Bitcoin. E a minha orientação é sempre assim: se você não tem experiência nenhuma, eu acho melhor você não fazer esse investimento, porque não compre um equipamento que não é fabricado no Brasil, né? Você tem o problema de importação. Não existe mão de obra especializada aqui no Brasil para fazer reparo nesses equipamentos, não é um equipamento comum. Então, para quem está começando no mundo da mineração, é melhor começar com mineração de altcoins. O Ethereum agora não dá mais para minerar, porque virou o Proof of Stake em setembro de 2022, mas existem outras criptomoedas que dá para você começar e entender que mineração não é só apertar um botão e deixar lá. Existe uma manutenção. A máquina ela trava, falta energia, falta internet, pega poeira no equipamento, né? É como se fosse um carro de Uber. O motorista de Uber não é só dirigir o carro, tem um momento que ele tem que parar para abastecer, tem que lavar o carro, tem que levar para trocar o óleo, né? Às vezes o carro cai num buraco, dá um problema, tem que fazer uma manutenção, trocar uma peça, e a rig é muito assim. Então, muita gente, quando começa a minerar, às vezes não está preparado para esse desafio. E é o que eu preparo a pessoa antes. Eu falo, se prepare que vai acontecer isso, isso e isso, vai dar trabalho, a sua rig vai travar, você vai ficar desesperado, vai querer desistir. Então, somente quem está preparado realmente que começa a minerar. Uma Ou pergunta. então, só um Não, ponto. pode continuar. E para quem está ouvindo aqui a gente e está acostumado a fazer trade, é muito assim também. Às vezes a pessoa que não sabe fazer nada de trade pensa, eu quero fazer trade também, mas eu não tenho tempo nenhum ao longo do dia de olhar gráfico, sabe? Meu dia a dia é muito corrido, eu não consigo hora nenhuma olhar. Então, meu amigo, você nem comece. Não. Não é o seu perfil para isso. E às vezes a mineração também tem isso. O cara fala, eu quero aprender a montar uma rig de mineração. Você sabe abrir o Explorer, criar uma pasta, renomear a pasta? Não sei fazer isso. Tem gente que não tem conhecimento nenhum básico de informática. Então eu falo, cara, não é para você mineração, não vá. Entendi. Mas a pergunta que eu ia fazer é realmente nisso, agora que você tocou. é, não sabia que podia dar esse tipo de problema assim. E na questão de resolver manutenção, você precisa saber assim, ter algum conhecimento de programação para poder resolver algum problema? Ou os problemas que aparecem na manutenção na questão de software é simples, assim, a ponto de qualquer um com o mínimo de conhecimento no computador pode resolver? O mínimo de conhecimento. Os problemas que vão dar, a máquina vai dar uma travada, eu vou orientar que você reinicie a máquina, ou um minerador foi atualizado, né, um software de mineração, né, porque, vamos dizer, a moeda ela sofreu lá um fork e agora com aquele minerador antigo ela não vai conseguir minerar. E aí cara, você tem que apertar esse botão e botar atualizar software de mineração. Então, são conhecimentozinhos básicos. É, uma vez a cada 3 meses, desliga sua rig, pega um aspirador de pó com um pincelzinho, vai tirando a poeira da rig. Não precisa conhecimento técnico para isso, mas você precisa ter certos cuidados, do tipo, desligue da tomada, para você não tomar choque, né? Não enfie pincel com ela funcionando, tem esse tipo de coisa. Agora, se a placa de vídeo ela der um defeito, aí você precisa de um técnico de eletrônica para poder mexer, que aí já não vai ser você. Então você vai levar essa placa de vídeo ou acionar a garantia
ou vai levar numa loja de assistência técnica para o cara tentar fazer um reparo. Entendi. Ah, então dá para qualquer um É, poder é começar, né? como se fosse o motorista de Uber. Pense Sim, aí, né? Você sabe levar seu carro no posto ali para trocar um óleo, né? Agora, trocar uma peça da suspensão do carro, o motorista do Uber não precisa aprender, mas ele precisa ter uma noção, saber que o cara não vai enganar ele ali na hora de trocar, fazer manutenção. Então ele vai, leva o carro, acompanha. É mais ou menos isso. certo. É, na questão que você tratou de, poxa, melhor começar a procurar algumas moedas alternativas. Agora tá entrando esse ano, já para não errar, talvez você tenha alguma moeda certa na cabeça, ou um conjunto de moedas certas que, olha, o iniciante, começando com essas moedas, não estou dizendo que vai ficar rico, mas pelo menos ele vai tirar uma boa grana e vai, sabe, dar um start legal no trajeto dele como minerador. Quais alguns Em nomes? 2020, em 2021, quando a gente estava com a rentabilidade muito boa, mineração de etéreo estava dando na faixa de 10% de lucro ao mês. Então pense, você montava uma máquina de R$ 10.000, ela pagando a conta de energia sobrava para você R$ 1.000 por mês. No finalzinho, quando estava ali perto do Ethereum acabar, estava na faixa de 3% ao mês, pagando a conta de energia. Então, às vezes, a pessoa entrava na mineração e fala, mas vale a pena isso? Aí eu falo, cara, tá pagando. Se você paga a conta de energia, vai te dar na faixa de 3% ao mês. Ah, 3% é muito pouco. Mas para quem é investidor, está acostumado a botar num tesouro direto, numa renda fixa, num fundo de investimento, o cara sabe que 3% você não acha em qualquer lugar. Não. E ainda mais se o cara ele tem um sistema fotovoltaico, né, uma energia solar dentro de casa. Então, se ele não paga energia, esses três virava seis. Então, virava uma coisa muito interessante. Quando o Ethereum deixou de ser minerável, as pessoas começaram a migrar suas máquinas para outras criptomoedas alternativas. A primeira dela foi o Ethereum Classic, que é o Ethereum original, né, antes do Ethereum do Vitalik. Só que, o que é que aconteceu? O valor do Ethereum Classic é muito baixo em relação ao que era o que é o Ethereum. Então, você recebe lá uma quantidade de Ethereum Classic, mas na hora que você vai converter em reais, a quantidade de reais não é suficiente para você pagar sua conta de energia. Então, logo nos primeiros momentos, primeiros dias, ficou negativo. Muita gente desligou a rig. Eu orientei a galera a desligar a rig. A minha rig, por enquanto, está desligada. Eu estou com painéis fotovoltaicos para serem instalados. Eu já comprei eles, estão aqui esperando o instalador. E hoje, se eu não pagasse conta de energia, eu teria na faixa de abaixo de 1% de rentabilidade. Olha só como é. Se eu não pagar energia, vai estar ali na faixa de 1%. Então, mas por que isso? Porque estamos num momento muito ruim de mineração, né? Vai continuar assim? Acredito que não. Eu acho que quando as criptomoedas começarem a subir novamente no ano que vem, se subir, né? A gente não sabe o futuro. Uhum. Aí sim, a mesma quantidade de criptomoedas que você minera vai ser suficiente para você pagar sua conta de energia e ainda sobrar um lucrinho, mas acho que vai ficar em torno de 1 a 2%. Agora, o ponto mais importante da mineração que às vezes a pessoa negligencia. Por que, Deni? Vale a pena eu ficar comprando máquina de mineração para poder ganhar 1%, 2%? Às vezes a pessoa, ele tem uma quantidade de dinheiro, né? Vamos dizer, um cara é empresário, ele quer todo mês comprar R$ 10.000 em criptomoedas. Como é que ele faz de uma forma anônima para comprar criptomoedas sem ter que ficar entrando em exchange ou usando o P2P? Porque o P2P, apesar de as pessoas pensarem que é anônimo, alguns P2P Você eles pode. são obrigados a informar e os que são é, por trás do pano aí, né? Eles sabem o seu CPF. Existe um risco de você ser pego. Agora, na mineração, você é 100% anônimo. Se você tem uma máquina, você paga a concessionária de energia e simplesmente na sua carteira aparecem as criptomoedas. Então, olha só que ideia fantástica de você comprar criptomoeda todo mês. Você paga a conta de energia e as criptomoedas aparecem na sua carteira. Ah, incrível. Mas na questão dos iniciantes, eu estou
começando agora, boiando para saber quais são as moedas que eu deveria começar a minerar. Tem algum site ou algum lugar que você geralmente procura? Existe um site, existem vários, mas o mais famoso é um chamado What to Mine, né? O que minerar. Nesse site, ele já possui uma lista de placas de vídeo, as mais comuns utilizadas na mineração. Aí você seleciona, vamos supor que você seja um gamer. E aí você tem uma placa lá muito boa, uma 3080, uma RTX 3080, uma placa da NVIDIA bem bacana. Aí você marca essa placa de vídeo e clica calcular. Ele vai dizer quais são as principais criptomoedas que estão mais rentáveis se você utilizar aquele hardware. Se você usar uma placa da AMD, pode ser que apareça uma outra criptomoeda, porque a depender do hardware, se for NVIDIA ou AMD, ela pode ter mais é, desempenho em um determinado algoritmo do que outro. Então é importante você usar esses sites para você minerar sempre na moeda que está mais rentável. Ultimamente, as moedas que têm mais aparecido é uma chamada Caspa, com K, o Ethereum Classic, uma moedinha chamada Neoxa, não sei se você já ouviu falar, Ethereum Classic também aparece, Ravencoin e Conflux. Essas 6 moedas são as que têm aparecido nos últimos meses aí como mais rentáveis. Show. Ah, aí tá aí as dicas com os nomes, sempre precisa entrar no site, já tá aqui com o Dani. Antes de entrar, a gente ficou até antes na pauta de falar sobre o POW, né? Mas já que você falou sobre a questão de hardware e você vê em todo lugar, poxa, agora você vai conseguir minerar pelo celular ou você vai comprar aquele Raspberry Pi, aquele computador Uhum. pequenininho e vai poder minerar por lá. Se as coisas não estão já difíceis com a potência já razoável de hardware, você acha que é possível a pessoa tirar um bom dinheiro, celular ou Raspberry Pi? Ou é ali só meio que educacional, só para tirar uns trocados ali? O que que você acha? É possível? Como? Bom, o Raspberry Pi, eu tenho até um aqui rodando o nodo do Bitcoin. Eu não ganho R$ 1 com o nodo do Bitcoin. Muito pelo contrário, eu pago a energia para que meu nodo ele fique funcionando. Mas como o Bitcoin é um projeto que eu acredito, eu, eu comprei um hardware e disponibilizo ele aqui funcionando 24 horas como contribuição para que a rede ela continue funcionando, porque eu acredito na moeda. Então, nesse caso do Raspberry Pi, é um software muito fraquinho, ele só serve ali para poder fazer validações. Mineração de criptomoedas é cálculo, é basicamente isso, resolução de cálculos por segundo. É impossível você ter um celular que ele tem um poder de resolução de cálculos comparados a uma placa de vídeo que é um trambolhão desse tamanho aqui com um chip gráfico que dá, sei lá, uns 3 celulares. Dá para minerar com celular? Dá. É rentável? Não, não é. Só é rentável, mas aí de forma desonesta, como as pessoas fazem, utilizam softwares maliciosos, aplicativos de VPN, isso aí é muito comum, tá? Aplicativos de VPNs gratuitos. Você instala para poder usar o VPN, ele até funciona o VPN. Só que ali embutido tem um software de mineração que você minera sem você saber para a carteira do cara que desenvolveu o software. Sim. Então é como se fosse um vírus. Então, quando fala assim, mineração de celular é rentável, é, mas só para o cara que faz um negócio desse malicioso, que ele vai usar 1 milhão de celulares minerando para ele. Mas se você tiver 5, 10 celulares, 20, não vai te dar nada. Não, não é isso que. Mas a título de aprendizado, sim. Mineração é um aprendizado muito bacana, porque você aprende sobre o algoritmo em si, as redes das criptomoedas. Quem entra no mercado não entende de primeira que o Bitcoin ele trabalha em uma rede, o Ethereum trabalha em outra rede, o Monero é em uma outra rede, né? São blockchains separadas. E se você mandar uma criptomoeda ou tentar em uma rede diferente, você pode perder a sua criptomoeda. Então, esse aprendizado de mineração, você tem um ganho de aprendizado muito maior no primeiro momento do que financeiro. Poxa, já economiza um tempo aí e uma ilusão de ganhar dinheiro adoidado com dispositivos móveis. Mas
também ia tratar com você. Eu sei que tá crescendo aí uma onda de tentar minerar computação em nuvem, só que por causa dessa questão de poder computacional, né? É, Uhum. é ilusão ou porque a fatura pode chegar tão cara a ponto de nem sobrar lucro, né? Assim, você tem alguma informação já de experiência que você já tenha feito ou já viu em Sim, algum lugar? eu já perdi dinheiro com mineração na nuvem e todas as pessoas que eu conheço que também tentaram em redes de mineração na nuvem, que diferentes da que eu botei o dinheiro, também perderam. Então é questão de tempo. Você dar dinheiro para uma empresa que está em um outro país, você não tem a garantia de que ele vai realmente, se ele está investindo naquele equipamento. Muitas criam um negócio de um pagamento mínimo bem alto para que você só possa ter o direito a sacar no dia que ele vai dar algo, vai dizer que foi hackeado, porque geralmente essas empresas são sempre hackeadas. Ela, não, nós somos hackeados e infelizmente não vamos poder arcar com os compromissos que nós tínhamos. Como ficam empresas de outros países, a pessoa não tem como processar e acaba perdendo dinheiro. Mas a ilusão de dinheiro fácil realmente é uma é um gatilho, né, o chamado gatilho da ganância, atrai as pessoas de uma forma muito fácil mesmo para poder enganar as pessoas. Sim. Mas, ó, não conheço até hoje, eu estou no mundo de criptomoedas há bastante tempo. Nunca conheci nenhuma empresa de mineração de nuvem que fosse séria, que funcionasse e pagasse as pessoas de forma correta. Certo. E nem dessas maiores, a AWS, ou a fatura vai chegar muito cara a ponto de nem compensar. Ó, a AWS é um servidor da Amazon, né, que não tem a ver com mineração. Você pode alugar um computador lá na AWS e botar aquele computador, inclusive, para minerar. A galera que já fez esses testes, mas depois de um tempo, a própria Amazon ela bloqueou para isso. Hum, Ela tem agora sistemas de proteção lá que quando você bota a máquina para minerar criptomoedas, você perde o acesso à máquina, porque tem lá nas regras que os computadores são utilizados para serviços administrativos ou para cálculos científicos, mas com exceção de mineração. Então, quando eles descobrem, eles barram e você perde o dinheiro do aluguel. poxa, estamos destruindo sonhos nesse vídeo aqui. Não, não, não pense assim, não. Naquele momento que você perguntou se, para quem está começando, como é que eu faço, né? Então, eu dei o exemplo. Se você for um gamer, tiver uma placa de vídeo e você clicar lá no Watch to Mine e tiver dando um dinheirinho, Sim, e imaginando que você não paga energia, né? Que você tem um sistema fotovoltaico aí na sua casa. Todo mês vai cair uma grana para você, cara. que 200 ajuda, né? conto, 300 conto, e assim, com uma placa de vídeo que você não entrou com nenhum real, você não comprou nada, você já tinha o equipamento. Ah, eu comprei um equipamento. Isso acontece muito. Eu comprei um equipamento para jogar, um computador gamer e tal, mas, pô, eu tive que trabalhar e eu não tô tendo tempo nem de sentar agora no computador e tal. Bota aquela bagaça para minerar e você vai ganhando ali 200, que seja pouquinho, 200, 300 reais, com uma placa de vídeo que não te daria nada se você somente deixar o computador desligado. E quando não estiver rendendo, fácil, é só não ligar. Desliga. Certo. Ah, então, acho que as dicas foram valiosas. E já aproveitando esse ponto, eu queria já entrar logo numa controvérsia, queria Ah, ouvir na sua opinião. Todo mundo fica falando que Proof of Work é uma ameaça ao meio ambiente, enfim, se o Bitcoin tem que mudar, isso geralmente vem das pessoas que são fora do mercado cripto, né? Aí eu uhum. queria entender um pouco é, a sua opinião e sobre esse tema. Bom, vamos lá. O Bitcoin, para ele funcionar, realmente necessita de uma quantidade de energia para que possa ser produzidos novos Bitcoins, né, na descoberta de novos blocos. Mas da mesma forma como qualquer outra tecnologia que você precise hoje no mundo atual, você precisa despender, você precisa gastar energia, né? Seja para você fazer uma viagem de um estado para o outro, você precisa gastar combustível de avião para você poder viajar. Seja para fabricar um carro, você precisa gastar energia. Seja para fazer um papel, você precisa cortar árvores, gastar uma quantidade muito grande de água,
né? Celulose, aquelas coisas todas para poder fazer. Então, é natural a como é que chama? A utilização das novas tecnologias, a utilização de energia elétrica. O bacana é você alinhar o Bitcoin a energias desperdiçadas e energias renováveis. É o que vem acontecendo muito forte nos últimos anos. Existe no país chamado Islândia, é uma ilhazinha que fica lá no Cafundé do Judas, lá em cima. Aquela ilha, ela não tem rio, não tem, como é que chama, madeira suficiente para fazer. Não, o que eles têm de abundante é uma energia chamada energia geotérmica. Como aquela é uma área vulcânica, eles conseguem injetar água no fundo da terra, a água volta fervendo, roda usinas termoelétricas e é uma quantidade de energia gerada muito maior do que as próprias cidades conseguem gastar. E aí, nessa onda, chega lá uma empresa grande de mineração, onde aproveita essa energia excedente, ou seja, está gastando energia, mas é uma energia excedente, para gerar um dinheiro que vai ajudar o próprio país. Sim. É um país ovo que não tem muitos recursos naturais, é aquele gelo a maior parte do ano. Então, justamente o Bitcoin chegou para esse país como uma coisa benéfica. Agora, de fato, você colocar uma usina, uma vamos dizer, uma usina, né? Um galpão de mineração em um local onde a energia elétrica realmente seja muito escassa e pode realmente prejudicar outras pessoas da própria cidade, aí realmente não é o local apropriado para você fazer isso, né? Então, é melhor que é, o, esses galpões sejam instalados em outros locais. Interessante. Realmente dá para trabalhar poluindo menos, gastando menos energia enfim, dos meios tradicionais. Você mesmo falou que está comprando as suas placas solares, Foto. então, Exato. Daqui a pouco eu vou estar aqui com a energia do sol. Qual? Eu vou estar prejudicando quem aqui para poder? É assim, e a pessoa falar, placa fotovoltaica é limpa? Não é limpa. As placas são feitas de silício e para que você possa extrair o silício, você tem que cavar uma buraqueira muito grande, fazer uma degradação do ambiente muito grande para você extrair o silício. Então, para você ter qualquer tecnologia inovadora, você precisa realmente gastar energia e é inevitável isso. Realmente é um futuro sem volta. Agora, quanto a gente puder minimizar os impactos, seria melhor. isso aí. A gente está já chegando já aos minutos finais do nosso bate-papo. E eu geralmente pergunto para todos os YouTubers, né? É uma pergunta básica que também você deve ter respondido milhares de Hum. vezes. Sua visão de mundo para o Bitcoin em 20 anos. Como que você acha que o Bitcoin no futuro vai impactar a sociedade? Vai ser realmente considerado reserva de valor? Ou as pessoas vão utilizar em massa, sendo para comprar para as pequenas coisas, como, por exemplo, doce, supermercado, enfim, ou não vai ser nada disso, enfim, como você enxerga o mundo daqui 20 anos, o Bitcoin, olha, vai ser desse jeito, eu vejo o Bitcoin sendo aplicado na sociedade. O Bitcoin para mim é ouro. Eu não vou na padaria comprar pão com ouro. Hum, Na minha mente é essa. As pessoas, com esses 20 anos, vão ser o período de amadurecimento das pessoas para que elas possam entender que o Bitcoin é uma reserva de valor e não uma moeda de troca. É para que você possa proteger o seu patrimônio. Hoje, quando eu preciso comprar alguma coisa, eu gasto shitcoin para poder comprar essas coisas. Que shitcoin eu mais uso hoje em dia? Real. Real é um shitcoin realmente tradicional. Como a maioria das shitcoins sempre defendem aquela proposta de são transações rápidas, sem custo, né? É, escaláveis. O Pix hoje é uma shitcoin realmente assim perfeita. Você tem um órgão centralizado que emite essas criptomoedas, elas emitem também da forma que ela quiser também. Eu consigo transmitir Pix sem pagar nada, olha só que beleza, e é instantâneo.
E é uma moeda que, pô, pelo menos no Brasil, todo mundo aceita essa shitcoin. Então, por que que eu vou usar o meu Bitcoin para poder comprar pão se eu posso usar uma shitcoin? Eu preciso me desfazer da shitcoin. Por quê? Porque daqui a um ano, essa shitcoin vai valer menos. Isso é uma certeza. Agora, o Bitcoin, daqui a um ano, existe uma chance dele estar valendo mais. Não quer dizer que ele vai valer. Eu não sei se ele vai ficar oscilando, se daqui a um ano ele pode cair mais, mas existe uma chance dele subir mais. Mas o real, eu tenho a certeza que vai valer menos. Então eu vou me livrar dela enquanto é tempo e vou guardar meus bitcoins. Certo. Então, Bitcoin, reserva de valor. Guardar coisa. É guardar dinheiro, guardar patrimônio. Tem gente que gosta de fazer reserva de patrimônio em terreno, em imóveis. Sabe? A pessoa, ela não sabe viver com dinheiro na conta. Ela fica angustiada. Se tiver 10 mil reais na conta, a pessoa, eu preciso fazer alguma coisa com esses 10 mil que tá lá na conta parado e tal. Mas aí ela assume um compromisso, ela dá entrada no compra de um lote, e aí ela sente ali no coração dela que todo mês pagando um boleto da prestação daquele lote, ela está fazendo uma reserva de valor naquele lote, né? As pessoas vão ver que vai ser muito mais vantajoso financeiramente, ao invés dele comprar um negócio de um terreno, ele comprar uma criptomoeda, um Bitcoin, né? Desculpa, eu falei para criptomoeda, olha eu mesmo falando besteira. Vai estar comprando Bitcoin e vai ser a melhor reserva que ela vai estar fazendo para gerações dela. Imagine se você comprar um lote e você morrer. Olha o problema que você vai estar dando para os seus filhos. Problema de advogado, de inventário, de imposto para governo, correndo o risco de vir alguém invadir seu lote lá, pedir uso capião e não sei o quê. Não, se você morrer e tiver em Bitcoin, a única coisa que você precisa entregar para os seus filhos, né, ou já deixar reservado, é um papelzinho com a seed do seu Bitcoin. Meu filho, ó, seu pai está morrendo, toma aqui, ó, a seed dos Bitcoin. Pronto, está resolvido, não precisa de advogado, inventário, não precisa nada. Excelente. É, com certeza esse debate aí vai continuar durante esses 20 anos até lá. Poxa, Dani, só queria agradecer. A gente se conheceu lá no Beach in Rio, né? Deu uma conversada bem rapidamente. Eu falei, poxa, Dani, você devia trazer suas ideias aqui para o no momento humilde canal da Divide X. E foi muito fácil e rápida a conversa que a gente teve. Eu só queria agradecer, você está Eu que convidado agradeço. para as próximas vezes. Gostou do vídeo? Faz o que geralmente todo youtuber pede, né? Deixa o like, Deixa o like. se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e para chegar a outras pessoas, que outras pessoas venham a aprender. Certo, Dani? Muito obrigado e, pessoal, até a próxima. Valeu. Valeu, meu amigo. Um abração para você. Tchau, tchau.